Aleluia. Boa noite, queridos, graça e paz, amém? Pode se assentar, fique à vontade. Peço perdão um pouquinho se a voz falhar, mas vamos lá, né? O Espírito Santo, Ele é bom, Ele é perfeito. Queridos, como muito já foi dito aqui, foi algo sobrenatural lá no retiro. Não tem como dizer que algo não mudou. Sabe, mas talvez você deve estar pensando, nossa, mas aparentemente eles voltaram do mesmo jeito. Sabe, queridos, e desde a sexta-feira o que tem queimado no meu coração e o que eu quero transmitir aqui nessa noite, não é acerca de mudar o nosso exterior, mas eu acredito que algo mudou no nosso interior. Sabe, porque a Bíblia não vai mudar o nosso exterior, sem antes mudar o nosso interior. Sabe, queridos, então abre o teu coração nessa noite. Sabe, abre o teu coração porque eu creio que o Senhor tem muito a derramar nas nossas vidas. E assim como foi o tema do nosso retiro, Deus vai elevar muitos aqui nessa noite. Sabe, vai elevar o nível de muitos, já tem elevado. E eu creio de todo o meu coração. Sabe, mas nessa noite abre o teu coração. E eu gostaria que todos abrissem a palavra de Deus lá em Isaías 40, a gente vai estar lendo o versículo 30 e o 31, apenas esses dois versículos, Isaías 40, versículo 30 e 31, glória a Deus. A palavra ela é sobrenatural, queridos, a palavra ela é perfeita, a palavra ela é incorruptível, a palavra ela não muda, ela se cumpre, e eu creio que tudo que foi lançado sobre as nossas vidas vai se cumprir. Sabe, tudo que foi lançado nas nossas vidas tem uma responsabilidade, e essa responsabilidade é nossa. Sabe, nada do que foi lançado lá foi por acaso. Então, jovem, eu quero chamar a sua atenção também nessa noite. Você tem uma responsabilidade de colocar em prática tudo o que foi recebido. Talvez vamos errar, talvez não, podemos errar, mas sabe, que tem o perdão de Deus disponível, sabe, mas acredite, e coloque no seu coração, temos uma responsabilidade, todos nós temos, de tudo aquilo que nós recebemos do Senhor, nós temos uma responsabilidade, de colocar em prática, de obedecer, de fazer uma escolha, de se posicionar, e acredite, o posicionamento que nós optamos, consequentemente vai ter uma consequência, seja ela boa ou ruim, isso vai depender do posicionamento, amém? Vamos ler lá? Isaías 40, 30 e 31, ora, até os adolescentes se cansam, e ficam exaustos, e os jovens tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam, aleluia, gostaria da sua atenção, sabe, queridos, eu creio que nesses dias Deus está nos renovando, sabe, assim como Isaías está dizendo aqui, nesse contexto aqui ele está falando sobre o poder, a soberania do Senhor, e aqui especificamente no versículo 30 e 31, ele dá para a gente duas vertentes, na primeira vertente no versículo 30, e ele vai falar, até os adolescentes, até os jovens se cansam, até os adolescentes, até os jovens tropeçam, sabe, queridos, mas tem um porém, esse versículo, ele está falando que esse jovem não está com Deus, não está esperando em Deus, sabe, então essa é a primeira vertente que eu quero colocar, pessoas, jovens, adolescentes, que não esperam no Senhor, sabe, queridos, o esperar, muitas das vezes é difícil, porque muitas das vezes a gente é ansioso demais para fazer, a gente é ansioso demais para querer muitas coisas, sabe, mas muitas das vezes essa ansiedade nos destrói,
Essa ansiedade nos machuca, nos fere. Sabe, os jovens vão se cansar, porque não sabem esperar. Sabe, hoje, nós vamos se cansar, porque não sabemos esperar em Deus. Sabe, queridos, o Senhor tem nos chamado a um lugar de descanso. Sabe, esse descanso é na palavra, este descanso é na presença. Sabe, nas quartas-feiras que teve aqui de culto de ensino, a gente está trabalhando sobre resgatar o valor da presença. Sabe, esses jovens se cansam, essas pessoas se cansam, porque não entendem o valor da presença. Sabe, essas pessoas se cansam porque não entendem o valor real e verdadeiro da presença. Sabe, Jesus está nos chamando nessa noite para a gente entender o valor da presença. Sabe, porque a partir do momento que nós entendemos o valor da presença, a ansiedade passa. Sabe, a preocupação passa. Sabe, porque a ansiedade nos faz procrastinar. Muitas das vezes a ansiedade nos faz deixar de fazer aquilo que Deus nos pede para fazer. E muitas das vezes nos faz fazer aquilo que Deus nunca pediu para fazer. Sabe, queridos, hoje que nessa noite isso possa mexer no nosso coração. Não é mexer na nossa emoção, não. É nos gerar consciência. Sabe, porque emoção, eu poderia aqui falar um monte de coisa, pular, saltar. Sabe, mas isso não vai mudar a nossa vida. Sabe, o que muda a nossa vida é consciência, é entender a presença de Deus. Sabe, eu posso saltar, eu posso rolar, eu posso fazer tudo, mas não adianta nada se amanhã eu rolar para o inimigo, rolar para o diabo. Sabe, o que muda é aqui dentro, para fora. Sabe, o que vai mudar é o nosso interior, não é o nosso exterior. O que precisa mudar é o nosso interior. Sabe, mas os jovens vão se cansar, a palavra está dizendo, por quê? Porque não esperam no Senhor. Sabe, eu oro nessa noite, eu clamo ao Senhor que nós sejamos um povo que sabe esperar. Sabe, que sabe esperar, não para fazer a nossa vontade, porque quando é algo que nos agrada, a gente até espera. Mas e quando é algo que somente agrada a Deus? Sabe, será que a gente tem um posicionamento para esperar? Será que a gente espera? Sabe, a gente às vezes até é bom para orar, a gente até é bom para clamar, para pedir, para falar, Deus faz, e aí Deus fala, mas espera. E aí Deus manda você esperar, eu esperar, e nós não esperamos. E aí queremos que Deus faça, mas muitas das vezes não é aquilo que Deus quer, é aquilo que a gente quer. Sabe, muitas das vezes é uma oração orgulhosa. Sabe, uma oração orgulhosa. Sabe, pensando só na gente e não naquilo que Deus quer fazer. Sabe, eu creio que Deus quer fazer muita coisa na nossa vida. Sabe, mas a gente tem que abandonar a ansiedade. A gente tem que abandonar a ansiedade, a gente tem que abandonar a pressa de querer as coisas. Sabe, há um tempo para todas as coisas, a palavra de Deus vai dizer, Eclesiastes 3, há um tempo para todas as coisas debaixo do sol. Sabe, há um tempo, e lá vai dizer, há um tempo para rir, há um tempo para chorar, há um tempo para morrer, há um tempo para nascer, sabe, há um tempo para todas as coisas, sabe, e para a palavra não é diferente, queridos, para a palavra de Deus não é diferente, há um tempo para se cumprir, há um tempo, sabe, mas tem um detalhe, para tudo que está debaixo do propósito. Às vezes a gente na pressa, sem saber esperar no Senhor, a gente quer apressar as coisas que nem está debaixo de propósito. Muitas das vezes está debaixo da nossa vaidade, do nosso orgulho, dos nossos desejos. Sabe, que nós possamos olhar para o nosso coração hoje. Sabe, é muito lindo orar, é top, a gente precisa, necessitamos. Mas que nós possamos orar segundo o coração de Deus, não segundo o nosso coração e a nossa vaidade. Sabe, porque orar segundo a nossa vaidade, o nosso coração, fala muito mais a respeito daquilo que a gente quer do que aquilo que Deus quer para nós. Sabe, então que nós possamos orar segundo o coração de Deus. Sabe, é muito lindo, querido. A gente se encheu mesmo e agora a nossa responsabilidade é botar em prática. Sabe, e nós precisamos ter um posicionamento. Sabe, a gente foi
nutrido pela palavra, sabe? Fomos nutridos pela palavra, e nós precisamos transbordar essa palavra, não do nosso jeito, não da nossa vontade, mas da vontade do Senhor, é do jeito de Deus, sabe? Então, e ele vai falar mais aqui, né? Os jovens ficam cansados, os jovens tropeçam e caem, tudo porque não sabe esperar, sabe? Não sei se você já experimentou cozinhar, jovem aqui talvez não cozinha, mas, sabe, você vai lá fazer um arroz, e tem um tempo para fazer o arroz, e aí você deixa um tempo que não é o suficiente para cozinhar o arroz, e a pressa faz isso com a gente, a pressa nos faz comer as coisas cru, a pressa faz a gente comer as coisas que Deus nunca quis que a gente comesse, a pressa faz a gente nos alimentar daquilo que Deus nunca quis que a gente se alimentasse, sabe, que nós possamos esperar no Senhor, porque Ele tem o melhor, sabe, a palavra de Deus vai dizer que os planos de Deus são maiores, infinitamente maiores que os nossos, do que aquilo que pensamos, sabe, então a gente precisa esperar no Senhor, sabe, esperar em Deus, é necessário, querido, porque se a gente não esperar, a gente só faz bobagem, a gente só faz presepada, e aí a gente depois vai, Senhor conserta, Senhor conserta, Senhor conserta, sabe, a gente precisa ter mais paciência. No retiro ministrou muito ao meu coração sobre paciência, sabe, eu não sou uma pessoa tão paciente, mas lá no retiro, e não foi para aparentar não, Deus estava tratando, olha, se acalme muito, se acalme, você é muito agitado, você é muito acelerado, sabe, às vezes o acelero não é ruim, mas talvez não é aquilo que Deus quer para a nossa vida, sabe, talvez não é algo ruim, mas não é aquilo que Deus espera da gente, sabe, que nós possamos ter paciência, saber esperar, paciência, saber esperar, sabe, e eu tive essa experiência com Deus, sabe, em tudo que eu ia fazer, sabe, eu esperava, eu tinha paciência, me acalmava, respirava, sabe, porque com paciência a gente entrega o melhor para Deus, sabe, com paciência, sabendo esperar, porque saber esperar, sabe o que isso significa? Confiar em Deus, é confiar no Senhor, confiar na sua palavra. Muitos hoje não esperam porque não confiam, e aí quando não confiam, não vive aquilo que Deus tem, e aí não tem como a gente culpar Deus. Deus quer que a gente espera, sabe, Deus quer que a gente confie, sabe, e como o versículo do tema do retiro diz, que a gente vai voar como águias, mas tem que saber esperar, sabe, querer voar sem esperar, a gente vai cair, e cuidado, talvez a queda pode ser perigosa, sabe, a gente às vezes quer voar sem saber esperar, a gente quer voar sem estar preparado, sem saber esperar em Deus. Eu creio que nós vamos voar em Deus, com Deus e por Deus, sabe, não é acerca de nós voarmos acerca das nossas vontades, dos nossos prazeres, não é acerca disso, e isso tem falado muito ao meu coração, porque às vezes também a gente fala, eu sou acelerado, mas para fazer aquilo que nós queremos, e aí talvez para fazer as coisas que Deus quer, a gente enrola, demora, deixa para depois, sabe, mas que nós possamos ter esse entendimento, essa compreensão, de esperar Deus falar conosco, para a gente fazer, agir, sabe, se a gente aprender isso, Deus cuida do resto, porque não é acerca de nós, é acerca dEle, sabe, se a gente souber esperar, não sei se você consegue entender, que muitas das vezes acontece tanta bobagem, tanta coisas ruins, tantas vergonheiras, tantas vergonhas, é porque muitos não sabem esperar no Senhor, quer sair fazendo, lembra que a palavra de Deus vai dizer, achegai-vos, depois ide, tem que achegar primeiro no Senhor, para depois ir, porque daí Ele vai enviar, e aí lá no versículo 31, vai dizer assim, mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não
se fadigam, caminham e não se cansam. Sabe, queridos, eu sei que muitas das vezes é difícil esperar. Muitas das vezes é muita emoção no nosso coração, muita coisa, e a gente não consegue esperar porque muitas das vezes a gente está agitado. Sabe, mas a palavra de Deus está dizendo que aquele que espera no Senhor renovam as suas forças. Eu não sei como é que você chegou aqui. Talvez chegou cansado, fadigado, mas a palavra de Deus está dizendo que aquele que espera no Senhor terão as suas forças renovadas. Sabe, eu não sei como é que você chegou aqui, mas eu sei como você pode sair daqui. Eu não sei como é que você entrou aqui dentro deste lugar, mas eu sei como você pode sair. E não é acerca de mim, é acerca dele, porque ele pode fazer. Não é acerca do que eu quero fazer, mas é acerca daquilo que ele vai fazer. Sabe, mas primeiro a gente tem que aprender a esperar, e eu vou repetir muito essa palavra, porque falou muito ao meu coração, querido. Porque a gente quer voar, mas não quer esperar. A gente quer andar mais rápido, mas não quer esperar. Sabe, quem anda rápido sem esperar se machuca, se fere, porque anda muitas das vezes sem direção, voa sem direção. Sabe, pense nisso. Toda vez que você toma uma atitude, você espera a resposta do Senhor. Toda vez que nós tomamos uma atitude, nós esperamos uma resposta do Senhor. Sabe, pense nisso. E aí ele vai falar, voam alto como águias. Isso ministrou muito ao meu coração e me levou a pensar em Colossenses 3, que fala a respeito daquele que ressuscitou em Cristo. Já não tem mais os seus olhos voltados para a terra, mas os seus olhos voltados para o céu. Sabe, quem ressuscitou em Cristo, quem sabe esperar no Senhor, já não anda mais de cabeça baixa, anda olhando para o céu, para o alto, porque não tem como esperar a palavra do Senhor olhando para baixo, não tem como esperar a resposta do Senhor olhando para o chão. Não, a gente tem que olhar para cima, porque a resposta vem do alto. A resposta não vai vir daqui de baixo, a resposta não vai vir daqui da terra, não, a resposta vem de Deus, a resposta vem do Senhor. Mas muitas das vezes a gente anda de cabeça baixa, nossa, mas eu não sei o que fazer. Comece a olhar para cima, comece a olhar para o alto, sabe? Muitas das vezes a gente quer olhar para o outro para achar resposta. Não, olhe para Deus, olhe para o Senhor, olhe para o Pai perfeito. Sabe, que pai perfeito que não sabe o que o filho precisa. Deus sabe o que nós precisamos, mas muitas das vezes a gente quer muito mais do que aquilo que nós precisamos. E aí, querendo mais do que nós precisamos, nós não esperamos a resposta de Deus, nós não esperamos a direção de Deus, e por isso se machucamos, se ferimos, nos constrangemos muitas das vezes, nos machucamos, porque não sabemos esperar. Porque daí, quando a gente não sabe esperar, a gente coloca na nossa vida aquilo que Deus nunca quis que a gente colocasse. A gente atrai para a nossa vida tudo aquilo que Deus nunca quis para a gente. Sabe, querido, então aprenda a esperar. A gente precisa aprender a esperar. E aí ele continua, corre e não se fatigam. Pense você, correr e não se cansar. Você já pensou? Você já pensou? Você correr, eu correr. Gente, teve um dia aqui, ó, que o ônibus, o Costeira estava passando aqui, né, que muitas das vezes eu vou de ônibus para casa, e a gente estava tudo ali na frente, e aí o ônibus passou, e eu falei, e agora? E aí nós brincou, corre que você pega, e eu corri, gente, mas eu corri e me cansei, sabe, porque ali eu estava correndo no natural, mas a palavra de Deus está dizendo que aquele que espera no Senhor vai correr no natural, porque quem corre e não se cansa, não está correndo no natural, ele está correndo no sobrenatural, sabe, se nós aprendemos a esperar no Senhor, a gente não vai mais andar somente no natural, a gente vai começar a andar no sobrenatural de Deus, a gente vai começar a andar no sobrenatural. Já pensou? Pensa, querido, se você der uma volta aqui na quadra correndo, a gente se cansa, mas já pensou você dar
ficar correndo em volta aqui e não se cansar? Pensa. E isso fala do sobrenatural. E ele continua: caminham e não se cansam. Sabe, querido, o que Deus tem para a gente é muito mais do que apenas ocupar um lugar aqui na igreja, mas é ocupar um lugar na eternidade que Ele preparou para a gente. Sabe, é muito mais do que vir aqui apenas sentar, é muito mais do que vir aqui apenas aplaudir. Não, Deus, Ele quer mais do nosso coração. E quanto mais a gente está disposto a doar a Deus, mais Ele está disposto a nos dar. Sabe, quanto mais a gente cede da nossa vida para Deus, mais Ele cede da vida dEle para a gente. Sabe, eu creio que a gente pode viver aqui na terra, vivendo sobrenatural. Eu creio nisso. Mas a gente precisa aprender a esperar, ter paciência. Não estou falando que vai ser fácil, não. Porque se eu falar isso, eu estou mentindo, querido. Se eu chegar aqui e falar, olha, amanhã vai ser fácil, não. Talvez amanhã, ou nem amanhã talvez é muito longe, vamos pensar no agora. Talvez ao sair aqui da porta você encontre uma dificuldade. Mas quer um conselho? Espera no Senhor. Espera no Senhor. E aí, como eu espero, Alisson? Ora, sabe, questiona, pergunta. Fala com Deus, fala com o Pai, Ele quer falar com você. Mas muitas das vezes a gente vê um problema, vê uma dificuldade, vai conversar com todo mundo, menos com quem é necessário conversar. E aí o problema não resolve, a gente fica bravo, fica irritado, sabe, fica furioso, mas o problema não resolve, a minha situação não muda. É porque a gente não consultou o Pai perfeito, é porque a gente não esperou a resposta do Pai perfeito, sabe, e muitas das vezes a dificuldade vem, o problema vem para revelar tudo aquilo que a gente carrega no nosso coração, sabe, eu creio que nesses 3 dias, esses jovens, nós fomos cheios da presença, da palavra de Deus, sabe, queridos, nós não estamos saindo daqui deste lugar, carregando coisa lá de fora, não, a gente estamos carregando algo que vem do alto. Lembre, sabe, você tem a presença do Espírito Santo, você tem a presença de Deus dentro de você, sabe, você carrega algo valioso dentro de você, mas o que você tem feito com esse algo valioso? O que nós temos feito com esse algo valioso? Às vezes a gente esquece, sabe, deixa de lado, sabe, o Espírito Santo é a única pessoa que você não pode deixar de lado, porque Ele é o seu melhor amigo, Ele é um amigo fiel, verdadeiro, companheiro, que quer te direcionar a ter uma vida sobrenatural com Ele. Mas muitas das vezes a gente confia mais em carros e em cavalos, a gente não confia no Senhor. Muitas das vezes a gente confia mais no natural do que no sobrenatural. Muitas das vezes a gente confia mais naquilo que a gente vê do que naquilo que a gente não vê. Mas a palavra de Deus diz que a fé não é quando você vê, não é, o firme fundamento da fé não é quando você vê, mas é aquilo que não se vê. Eu acho que é Hebreus 11, 1. Hebreus 11, 1 ou 5, fiquei na dúvida, tá bom, obrigado, que eu esqueci, tá, gente, e aí eu pergunto para não falar coisa errada, entende, gente, a fé não é quando você olha as coisas acontecendo, porque a gente é muito bom para crer nas coisas que acontecem, mas e quando não acontece? Alisson, eu estou esperando, mas não está acontecendo, então espera. Alisson, eu estou esperando já faz 2 semanas, mas não está acontecendo, espera. Alisson, eu estou esperando já faz 1 ano, mas não aconteceu nada, espera. Espera, sabe até quando? Até Ele voltar. Espera até Ele voltar. Sabe quando é o prazo de validade de esperar? Quando o Rei voltar. Esse é o prazo de validade. Mas a gente, sem posicionamento, sem saber esperar, espera por um dia, talvez 2, 3, 4, e aí nada acontece, não vou mais esperar. Não, espera no Senhor, sabe, porque se esperar no Senhor não vai se cansar, esperar no Senhor a gente vai descansar, esperar no Senhor não cansa, esperar no Senhor descansa, sabe, então espera, sabe, tenha paciência,
Tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu propósito. Talvez a gente não sabe o nosso propósito porque a gente não sabe esperar. Muitas das vezes a gente questiona a Deus tantas coisas, mas comece a orar para Deus hoje. Deus, me ensina a esperar, me ensina a esperar na Tua palavra, me ensina a esperar na Tua vontade, me ensina a esperar aquilo que o Senhor deseja para mim. Sabe, porque mais triste para um cristão é chegar naquele dia, na frente de Jesus, olhar para aqueles olhos de fogo, ter feito tanta coisa, e Jesus falar: você fez tanta coisa, mas você não fez aquilo que eu te pedi, porque você não soube esperar pela minha palavra, porque você não soube esperar pela minha presença. Sabe, a gente pode fazer tanta coisa aqui na terra, mas chegar na frente de Jesus e Ele falar: você fez muita coisa, mas não fez nada do que eu te pedi. E sabe, querido, talvez essas coisas podem ser boas, porque a gente é muito bom em falar: eu sou bom, eu faço muita coisa boa. E não, Deus é bom, Deus é bom, e por Ele a gente se torna bom. Por nós não, gente, é por Ele, a presença dEle nos torna bom. Sabe, então pense nisso hoje, como você vai chegar na frente de Jesus. Sabe, Mateus 7, 23, vai falar lá, chamar de Senhor, Senhor, fez muita coisa, pregou, curou, coisas boas, fizeram coisas boas, pregaram, curaram, sabe, milagres, mas Jesus vai chegar e vai falar: apartai-vos de mim, que praticai a iniquidade. Sabe, fez muita coisa, sem a presença de Jesus de nada vale. Sabe, tem gente hoje fazendo muita coisa, mas sem direção na palavra, sem a presença de Deus. Por quê? Porque não sabe esperar. Tem aquele ditado, que quem não espera, come quente, né? Cru, né? Frio? Não é cru, eu que me enganei, vocês estão é cru, quem não espera come cru mesmo, né? Entendeu? Mas nós precisamos esperar, queridos, porque o que Deus tem para a gente é sobrenatural. O que Deus tem para a gente é muito mais do que a gente pensa, do que a gente imagina. Mas a gente precisa entender o princípio da espera. Muitas das vezes a espera não vai ser fácil, mas vai valer a pena. Muitas das vezes a espera vai doer, mas vai valer a pena. Muitas das vezes a espera vai machucar, vai ferir, mas vale a pena. Porque a gente tem dificuldade de esperar, gente. A gente tem dificuldade, a gente quer as coisas para ontem. A gente quer as coisas para anteontem. Tudo que pode acontecer rápido a gente quer. Mas as coisas de Deus não é na velocidade. Se Ele quiser fazer, Ele faz. Mas é tudo no tempo dEle, na vontade dEle, debaixo da vontade dEle, do jeito que Ele quer. Sabe, nós precisamos entender como está o nosso coração hoje. Disposto a apenas viver somente o natural? Ou a gente está disposto a viver o sobrenatural? Sabe, mas são duas chaves que precisa virar, uma chavinha que precisa virar no nosso coração. Duas: abandonar a ansiedade e aprender a esperar na palavra. Sabe, vira essa chave hoje, tenha relacionamento com essa palavra. Sabe, esse aqui não é apenas um livro que o Senhor inspirou a escrever apenas para você deixar como peso de porta ou como em cima da estante. Não, é para ler, para meditar. Sabe, hoje de manhã teve o devocional e Deus queimou no meu coração acerca de Salmos de número 1. Bem-aventurado é o homem que não se assenta, que não se detém na roda dos pecadores, que não se detém, que não segue os conselhos dos ímpios, não se detém na roda dos escarnecedores. Eu pulei alguma parte ali, mas Salmo de número 1, obrigado, querido. Volta lá primeiro. Abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho do ímpio, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores e não se assenta na reunião dos zombadores. Obrigado.
Então, queridos, bem-aventurado, você quer ser bem-aventurado? Espera no Senhor. Muita gente a gente espera nas rodas dos escarnecedores. Muita da gente espera em tantas coisas. Quando é algo que a gente quer, a gente espera. Quando é algo que a gente deseja, quando é algo que é importante para a gente espera. Mas quando é algo que para a gente não é importante, a gente faz de qualquer jeito. A gente faz de qualquer forma. A gente faz, sabe, só fazer tá bom. Mas para Deus só fazer não tá bom. Tem que fazer do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer e como Ele quer. Sabe, só fazer para Deus não tá bom. Só fazer para Deus não é suficiente. Ele primeiro quer que a gente seja antes de fazer. Porque o ser automaticamente vai nos levar ao fazer. Mas agora o fazer muitas das vezes não nos leva a ser. Muitas das vezes a gente faz sem ser. Mas é impossível ser e não fazer. É impossível. Quando a gente se torna algo em Deus, é impossível a gente ficar parado. E quando eu falo de ficar parado, não é só saltar, pular, gritar, não. É muitas das vezes obedecer a sua palavra. É muitas das vezes parar para obedecer a palavra de Deus. E eu gostaria que você fosse ficando de pé, porque a gente já está chegando no final. É algo muito simples, querido, que Deus colocou no nosso coração. Sabe, o que a gente tem recebido foi renovo. Sabe, você sai daqui renovado nessa noite. Você sai daqui transbordando. Sabe, mas não deixa nenhuma dificuldade lá fora te parar. Nenhuma dificuldade lá fora te paralisar. A palavra de Deus diz que aquele que espera no Senhor renovarão as suas forças. Voarão alto como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não tropeçarão. Você quer andar sem tropeçar? Quer andar sem se cansar? Espera no Senhor, espera no Senhor, e as nossas forças se renovarão. Sabe aquele dia que você está cansado? Espera no Senhor, não faça nada cansado, porque fazer as coisas cansado, muitas das vezes machuca as pessoas, muitas das vezes fere as pessoas. Mas espera no Senhor, descansa e depois vai fazer, porque no descanso Deus nos ensina como fazer, no descanso Deus nos mostra o que fazer, mas também ensina o que fazer, amém? Vamos cantar uma canção? Pastor, vamos cantar uma canção? Vamos cantar uma canção, que você nessa noite possa pensar e analisar, sabe, aqueles que esperam no Senhor vão renovar, gente. A palavra está dizendo que vai renovar e eu creio nisso. Guarde isso no teu coração toda vez que você estiver cansado. Lembra, aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Sabe, muitas das vezes a gente anda cansado porque não sabe esperar. Sabe, que nessa noite você saia daqui, tudo que eu for fazer eu vou esperar. Muito mais do que esperar, eu vou esperar a aval do céu para fazer. Muito mais do que esperar para fazer, eu vou esperar a autorização do céu para fazer. Porque também só apenas esperar para fazer, mas sem receber a resposta de como fazer, a gente até pode fazer descansado, mas faz aquilo que Deus não quer que a gente faça. Então que nós possamos aprender a esperar, amém?